Bem-vindos ao LEF, projeto de extensão da Unesp de Tupã, onde nós juntamos a física junto com experimentos demonstrando essa teoria. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao LEF e hoje nós temos mais um exercício resolvido sobre o tema MRU, pessoal. Essa é uma questão que caiu na prova em 2019 da Marinha, da sua escola naval, para admissão para a escola naval, pessoal. Então vamos ver aqui, temos um desenho, para analisar esse gráfico. Uma aeronave de patrulha A, a patrulha A está aqui, vamos marcando o que nós temos. Ela está aqui embaixo, no vértice, pessoal. Segue com velocidade escalar VA rumo ao ponto P. Então esse é o ponto final aqui que nós estamos tendo, certo? Com a finalidade de interceptar outra aeronave B. Agora essa B está aqui em cima, pessoal, certo? A qual mantém uma altitude e velocidade escalar constante. Opa, MRU então, hein? Palavra constante, velocidade constante, MRU. Inicialmente se encontra a 1 km ao norte, sentido positivo de X. Então ele indicou aqui, aqui é o eixo X, ele está a 1 km aqui no eixo X. Beleza? E 2 km acima de A. Então o A é no eixo Z, aqui está 2 km acima no eixo Z, pessoal. Sabendo que a nave B percorre 5 km em 30 segundos, a B está aqui, é essa linha aqui, 5 km em 30 segundos, antes de ser interceptada no ponto P, pessoal. Pergunta, qual a diferença entre VA menos VB entre as velocidades escalares das duas aeronaves em km por hora? Bom, pessoal, eu vou resolver de duas formas aqui para vocês. Uma, que eu acho que é mais simples, que sai direto por espaço e tempo aí que nós temos, certo? E outra eu vou descrever colocando tudo no eixo X, Y, Z. Então eu vou saber a velocidade no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Nós sabemos, já que todos os movimentos estão no MRU, eu vou chamar então a equaçãozinha do sorvete lá, lembra? S igual a S0 mais V vezes T, certo? Vou indicar como seno S, por quê, pessoal? Porque nós temos os três eixos aí, então nós vamos calcular somente o que? Lembra que isso aqui é deslocamento, não é isso, pessoal? Então a gente vai ver somente o deslocamento, que é o vetor que une o começo ao final do sistema, certo? Então no caso da aeronave B, o S0 dela é aqui, nesse ponto, e o S final é nesse ponto aqui, certo? Ótimo, pessoal. Então vamos lá. Eu vou primeiro para a aeronave B, que já dá algumas informações para a gente, certo? Então, vamos lá. Aeronave B, certo? Vai ter a velocidade B. Então, pela equação nós temos ali, S de B é igual a S0 de B, mais a velocidade de B vezes o tempo T. Bom, os dois têm que ter o mesmo tempo, certo, pessoal? Porque nós temos a posição inicial dos dois e a posição final. Então, o tempo de B tem que ser igual ao tempo da aeronave A, que a gente vai chamar simplesmente de T. E nós temos essa informação. T vale quanto, pessoal? 30 segundos ali no problema, certo? Mas observe que ele quer a resposta em quê? Quilômetros por hora, certo, pessoal? Então, e como todas as dimensões são em quilômetros, seria preciso nós transformar esse tempo para hora, certo, pessoal? Então, vamos lá. Nós sabemos que uma hora tem 3.600 segundos, certo, pessoal? Então quer dizer que 1 segundo é 1 sobre 3.600 horas. Então a gente pode pôr aqui, T igual a 30, no lugar de segundo a gente põe 1 sobre 3.600, certo? Horas. Bom, eu posso cortar aqui 0 com 0, 3 com 3, dá 12 aqui, com mais um 0, certo? Então cortando tudo dá 120 ali, pessoal. Então o tempo vai ser o quê? 1 sobre 120 horas, certo? Nem precisamos fazer a divisão, vamos deixar assim, pessoal. Daí a gente vai trabalhando com o que nós temos, certo? Então vamos lá. Aqui nessa informação, bom, nós temos o S, 5 km, que é a distância de um ponto até outro. Nós não sabemos S0, não precisamos calcular o S0 nem o S, mas eu posso saber o que, pessoal? Que isso daqui é o ΔS de B, certo, pessoal? O que é ΔS de B? ΔS de B é SB menos S0 de B.
Que dessa equação de cima aqui, quando a gente passa para a esquerda, sobra o quê? Ó? VB vezes T. Vamos dividir aqui para não confundir. Então a velocidade de B, pessoal, vai ser igual ao ΔS de B sobre o tempo. O que é delta T? 5 km. Como que é o tempo? É 1 sobre 120 horas. Vamos por um aqui, ó, meios extremos. Vai ficar o quê? A velocidade de B vai ser 5 vezes 120, que dá 600 km por hora, pessoal. Então, perfeito, hein? Achamos a velocidade da primeira aeronave. Como que nós vamos determinar a velocidade da segunda aeronave? Bom, pessoal, a mesma forma aqui, certo? A aeronave A, nós vamos ter a mesma equaçãozinha, certo? Igualzinha que nós vimos aí, ó. S de A é igual a S0 de A mais VA vezes T. Ótimo, pessoal. Então, eu posso trabalhar exatamente como a gente fez aqui, ó. Posso passar esse termo para cá, achar o ΔS assim por diante, certo? Porque o ΔS é essa distância entre A e o ponto P. Então, eu posso pôr aqui, ó, vou já aproveitar a equação de cima, ó. VA vai ser igual a ΔS de A sobre T. Então, a gente precisa achar quanto que vale esse ΔS, certo, pessoal? Bom, a única diferença que nós temos que tomar cuidado aqui agora, nós precisamos calcular em 3 dimensões. Certo, pessoal? Então, dei uma arranjada aí, deixei os valores importantes para a gente aí. Agora vamos analisar esse S do ponto A até o ponto P. Certo? Está em 3 dimensões. Então, primeiro vamos ver como seria essa projeção ele no eixo X. Então, eu vou achar essa linha aqui, ó, pessoal, ó, saindo de A até o ponto P, ó, mas aonde? Aqui no chão, certo, pessoal? Quanto que vai valer essa distância aí? Bom, como que nós vamos fazer? Bom, aqui eu já sei, ó, aqui é um triângulo retângulo, porque lembra que nós temos esse ponto aqui é um triângulo retângulo. Aqui eu sei que vale 4, mas quanto que vale esse cateto aqui atrás, pessoal, no eixo X? Então, olha só, nós estamos isso daqui, ó, com esse desenho. Eixo X aqui, ó, certo? E o eixo Y aqui. E nós temos essa projeção aí no ponto, ó, marcar aqui, ó, projeção sendo nesse ponto, daqui até ali naquele desenho, certo, pessoal? E nós temos o que, ó? Esse daqui, ó, nós já sabemos que vale 4 km. Bom, e essa linha cor-de-rosa nós não sabemos nem esse cateto aqui de cima, certo, pessoal? Mas observe que esse cateto de cima, aqui, ó, ele é igual ao de baixo, não é isso? E aqui nós podemos fazer Pitágoras. Ó. Eu tenho 3 km desse lado, tenho 5 nessa diagonal. Quanto que vale esse x aqui, pessoal? Então a gente pode achar Pitágoras. Olha lá, pessoal, isso é um Pitágoras tradicional, né? Ó, 3 ao quadrado, vocês vão ver que dá exato. Cateto ao quadrado mais x ao quadrado, que é outro cateto, tem que ser igual a hipotenusa 5 ao quadrado. Isso daqui dá o quê? 3 ao quadrado, 9, mais x quadrado é igual a 25. Passando 9 para lá, pessoal, x quadrado igual a 25 menos 9, que dá 16. A raiz de 16 é 4, certo, pessoal? Então, aqui é 4 quilômetros. Não usamos negativo, porque nós estamos vendo no eixo positivo ali do x, certo, pessoal? Então, adicionamos que aqui vale 4 quilômetros. Então, nós vamos ter agora aqui, ó, vou determinar aqui o y. Quanto que vale esse y? A gente vai fazer a mesma coisa, que é 40 graus. Então, y ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, certo, pessoal? Mais 16. Então, eu vou deixar aqui ao quadrado mesmo. Ó. Y ao quadrado igual a 32. Beleza, pessoal? Então, achamos esse y, que é essa linha cor-de-rosa aqui de baixo. Ó. Y. Nós temos agora outro triângulo, ó, que é formado por a linha que é o S, ΔSA. Vou por aqui, ó, essa linha aqui, ó, que é o ΔSA. Certo? A altura aqui, ó, que está indicando para a gente que vale 2. Então, essa altura aqui que eu vou pintar de amarelo, ó, vale 2 km. E temos o cor-de-rosa ali, pessoal, certo?
E aqui novamente forma outro triângulo retângulo. Certo? Onde esse ΔSA agora é a hipotenusa e o y e o 2 km aqui são os catetos, pessoal. Então, resolvendo aqui, ó, nós temos que ΔSA ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, ΔS ao quadrado vai ser igual ao quê? O y eu pus ali, deixei em quadrado. Ó. 32 mais 4. 32 mais 4 é 36. A raiz de 36, pessoal, é 6. Então, nós temos que o ΔSA vale 6 km. Então, olha lá, pessoal, a velocidade do A vai ser o 6, vou pôr 6 sobre 1, e o tempo era 1 sobre 120, não é isso, pessoal? Então, multiplicando meios extremos, 720 km por hora. Como eu quero saber VA menos VB, vai ficar 720 menos 600, que é igual a 120 km por hora. Certo, pessoal? Então, seria a alternativa D para a gente aqui, ó. Vamos ver pela resolução se bateu com a nossa resposta, pessoal? Ah lá, pessoal, é isso mesmo. Nossa resposta está correta, certo, pessoal? Então, esse é o primeiro método para a gente trabalhar com essas diagonais aí, certo, pessoal? Que vai trabalhando, achando hipotenusa e assim por diante, certo? Agora eu vou fazer uma, pessoal, nós fazendo o quê? Nós separando cada uma das velocidades de cada um dos sistemas, certo? Porque eu sei o tempo com ele e a gente sabe qual que é a distância que cada um vai percorrer em x, y e z. Vamos ver como que fica, pessoal? Daí cada um vê qual que é a forma mais simples de fazer. Vou deixar o desenho como a gente já viu, certo? Eu só vou resolver o problema então, pessoal. Então vamos lá, ó. Aeronave A, pessoal, certo? Então primeiro eu vou ver aqui, ó, o eixo x dela. Bom, ótimo, o eixo x, nós sabemos o tempo. O tempo a gente vai deixar até aqui em cima, ó, aqui no desenho, era 1 sobre 120 segundos, certo, pessoal? Então no eixo x, qual foi a velocidade da partícula A? A velocidade de A de x, como a gente já viu, é o delta, vou pôr Δx de A sobre o tempo, não é isso, pessoal? Quanto foi o Δx de A? Vamos ver quanto que ela percorreu em A, essa partícula A. Como a gente já viu, ó, o A andou daqui, né? No X, ó, desculpa, aqui no X, ele andou o quê? Foi daqui até aqui. Se esse trecho é 3 km e aqui é 1 km, como a gente viu, ó, 4 km a percorrer em X, certo? Então seria 4, né? Do 0 até 4, 4 menos 0, dividido pelo tempo, que é 1 sobre 120, certo? Então aqui nós podemos pôr que foi 4 vezes 120 quilômetros, certo? Ou seja, 480 quilômetros por hora. Certo, pessoal? E no eixo Y, como que foi a velocidade? A velocidade de A, Y é a mesma coisa, ó, delta Y de A sobre o tempo. O tempo continua o mesmo, né, pessoal? Eu tenho que percorrer tudo isso no mesmo tempo. E o Y, pessoal? Bom, o Y é nessa trajetória aqui, ó. Ele está indo o quê? Quanto que vale essa distância aqui atrás, pessoal? É a mesma daqui, ó, que é 4 km, que a gente já calculou, certo? Então aqui também é 4 menos 0, ou seja, fica 4 vezes 120, ou seja, 480 km por hora. E no eixo Z, pessoal? E o VAZ, pessoal, é ΔZ de A pelo tempo. Vamos ver o ΔZ? Ó, lembra que a aeronave B está a 2 km acima, não é isso, pessoal? Então aqui também é 2 km, está marcado em amarelo ali, ó. Então vai ficar o que, pessoal? 2 menos 0 sobre 1 sobre 120, ou seja, 2 vezes 120, então é 240 km por hora no eixo Z. Como que a gente faz para achar um módulo, então, pessoal? Lembra que os aqui são os vetores em cada um dos termos. O módulo, que é a velocidade real que a gente consegue ver no velocímetro lá da aeronave, lembra que a gente utiliza, quando tem os vetores, ó, o módulo ao quadrado é igual a soma do quadrado de cada um dos eixos, certo, pessoal? Sugestão aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Tá vendo que todos são multiplicados por 120, pessoal? Vamos trabalhar com isso daí, ó.
Ó, o primeiro é 4 vezes 120 ao quadrado. Porque a gente consegue separar 4 ao quadrado vezes 120 ao quadrado, pessoal. Mais 4 vezes 120 ao quadrado, mais 2 vezes 120 ao quadrado, certo, pessoal? Então, olha lá, VA ao quadrado é igual ao quê? O primeiro, 4. Só vou fazer o 4 ao quadrado, hein, pessoal? 4 ao quadrado, 16 vezes 120 ao quadrado. O segundo também é a mesma coisa, 16 vezes 120 ao quadrado. E o segundo é 2 ao quadrado, o último, né? 2 ao quadrado é 4 vezes 120 ao quadrado. O que nós podemos fazer, pessoal, é somar aqui, ó. Deixar fator comum, certo? Ó. VA ao quadrado é igual a quê? 16 mais 16 mais 4, tudo isso vezes 120 ao quadrado. 16 mais 16, pessoal, 32 mais 4, 36 vezes 120 ao quadrado. Mas 36 não é 6 ao quadrado, pessoal? Então a gente pode pôr 6 ao quadrado vezes 120 ao quadrado. Ou seja, VA vai ser a raiz de 6 ao quadrado vezes 120 ao quadrado. Certo? Então, com isso, tira os quadrados, certo, pessoal? Porque a raiz eleva a meio, certo? A gente consegue tirar todos os termos. Lembra que tem que cortar todos os termos. Então, isso nos dá que a velocidade de A é igual a 6 vezes 120, que é igual a 720 km por hora. Então, olha lá, uma outra forma de achar a velocidade em A. Certo, pessoal? Vamos fazer a mesma coisa agora para a aeronave B. Só que olha que legal, a aeronave B ela só anda em X e Y, em Z não, certo? Então só precisa achar no eixo X e no eixo Y. No eixo X nós temos o que? Ó? A velocidade da aeronave B em X vai ser o ΔX de B dividido pelo tempo, certo, pessoal? Bom, quanto que vale esse VB de X? Olha, também vocês poderiam usar já direto, aquele que era mais tranquilo aqui no B, certo, pessoal? É uma possibilidade também. E vamos achar agora o ΔX do B, pessoal? Bom, ele chegou, o ponto final é 4 km. Beleza, o ponto final é 4 km. Mas o inicial, observe aqui, pessoal, ele saiu a 1 km, aqui fala, ó, a 1 km ao norte, então ele saiu da posição 1 km. Então é 4 menos 1, o tempo 1 sobre 120. Vai ficar aqui então 3 vezes 120, que dá 360 km por hora. E no eixo Y, pessoal, o que vai acontecer? Bom, no eixo Y ele saiu do zero também e foi até o final, que é exatamente igual a A, certo, pessoal? Ó, ΔYB sobre T. O ΔY, o Y final é 4, certo, pessoal? Ele foi até aqui, só que ele saiu do vértice, ó, do A também, igual do A, né? Então é 4 menos 0 sobre 1 sobre 120. Ou seja, 4 vezes 120 igual a 480 km por hora. Certo, pessoal? Como que a gente vai achar, então? Da mesma forma que a gente fez o outro. Vamos fazer, então, esse, pessoal? Então, aqui, pessoal, a gente precisa fazer a mesma coisa, ó. VB ao quadrado vai ser igual ao quê? VBX ao quadrado mais VBY ao quadrado. Novamente, porque não tem Z, pessoal? Porque ele saiu do ponto 2 km e foi para o ponto 2 km. Certo? Então, ele não se movimentou no eixo Z. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. VBX ao quadrado. Vamos usar a mesma técnica que usamos antes. Ó. 3 vezes 120 ao quadrado, mais o B, 4 vezes 120 ao quadrado. Então, VB ao quadrado vai dar quanto? Ó? 3 ao quadrado, 9 vezes 120 ao quadrado. 4 vezes 4, 16 vezes 120 ao quadrado. 16 com 9 dá 25 vezes 120 ao quadrado. Lembrando, pessoal, 25 é 5 ao quadrado vezes 120. Então, disso daqui, tirando a raiz, vai ficar que VB é igual a 5 vezes 120, ou seja, VB igual a 600 km por hora. Achamos os mesmos valores, então um menos o outro, certo, pessoal? VA menos VB vai ficar 120 km por hora, certo, pessoal? Então é isso que nós temos aí, alternativa B. Então foi feito de duas formas diferentes, pessoal. Veja qual vocês se adaptam melhor. Tudo bem? Muitos exercícios de física têm várias formas de serem resolvidos.
Às vezes um é mais simples, o caminho é mais curto, outro é mais longo, mas todas vão chegar na mesma resposta desde que façam todas as etapas passo a passo bem feitinhas, certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado de mais um exercício do Laboratório de Ensino de Física. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.